Na aula passada, então, fizemos, ou você fez, a lista. E essa lista, ela é uma lista de desejos, sonhos qualificados, porque você já dispensou um tempo, escreveu na área pessoal, na área profissional e na área social o que você gostaria de alcançar, de fazer. E eu espero mesmo que você tenha usado um pensamento assim livre de amarras de quanto custa, quanto tempo, quão difícil é. Faça a sua lista sempre, e eu brinco, né? Faça a sua lista como se você fosse o dono do mundo. E aí você recai nesse nosso encontro agora com o objetivo de falar da prioridade. Afinal de contas, como fazer as coisas importantes na nossa vida acontecerem se eu não priorizar da forma correta? E aí, talvez muitos profissionais, muitas pessoas se perdem. Colocam as ideias, ficam com elas transitando pela cabeça e no coração, espalham, falam com alguns, falam com outros, mas percebem ou falham em priorizar. E é sobre isso que eu quero falar com você especificamente agora. Você tem falhado ou deixado de alcançar resultados. Será que não é por falta de priorizar as... Eu sei, eu sofri desse mal. E um dos motivos de eu lançar este curso para ajudar você é justamente por entender o quão difícil é de colocar essas ideias de uma forma organizada para que você possa de fato gerar resultados que te ajudem. Então vamos lá, faça os seus objetivos valerem a pena. E isto eu denomino de prioridades. Temos lá a fórmula mágica, né? A fórmula da sorte. Para priorizar, tudo começa com você pegar as ideias que você colocou no papel e como é que a gente faz? Por onde é que eu começo a olhar de uma forma que isso se torne algo prático? Preparação. E preparação já é uma junção de duas palavras. Eu preparo para a ação. Então não é algo que eu tenha que fazer correndo sem pensar antes. Eu me preparo para ver se aquilo que eu coloquei como desejo, anseio ou vontade se eu tenho alguma condição de fazer isso. Porque todas as ações que eu a partir de agora colocar dentro dos meus objetivos, eu preciso estabelecer se eu tenho recursos, se eu tenho tempo, se eu tenho atitude, se eu tenho parceria, enfim. Então vamos lá, prepara para a ação, junta com a tua atitude e aí você começa a identificar as oportunidades e essas oportunidades, a gente tem um ditado, né, que é famoso no Brasil, mas é mais aqui do Sul que se fala. O cavalo encilhado está passando, alguém vai montar. A pergunta é, por que não pode ser você? Então, se eu me preparar bem para gerar as ações que precisam ser de fato executadas, se eu tiver a atitude para me manter em meio aos desafios, que com certeza virão, eu vou reconhecer as oportunidades e aí eu gero a ação que vai ser focada. Eu não desperdiço recursos, eu não desperdiço energia, eu não me frustro com aquilo que não funciona porque eu estou fazendo as ações que de fato vão me levar a algum lugar. Quantas vezes eu e você talvez nos deparamos com um gasto de energia para nada? Você talvez já tenha projetos que você engavetou porque você se frustrou e porque não geraram os resultados do investimento que você fez. Mas talvez as ações prioritárias não foram executadas. Então essa é a fórmula da sorte que eu chamo, mas na verdade é a fórmula do sucesso. Preparação, atitude e oportunidade, para daí sim você gerar a ação necessária. E a gente fala muito hoje em dia, você deve ter lido e estudado sobre o poder do foco, mas uma ação sem foco é praticamente uma ilusão. Uma ação focada
ela tem a tendência quase certa de gerar o resultado. Ainda lembram que umas aulas atrás a gente acabou falando, se eu não tiver, eu posso ter o melhor arco e a melhor flecha, mas se eu não mirar no alvo e não esterçar de fato o possível, a flecha não vai alcançar o seu alvo. E aí é como se eu tivesse um objetivo, mas não tivesse o foco destinado para ele. A minha energia está sendo... os meus recursos se escorregam ou saem pela mão, eu não consigo segurar, eu não consigo valorizar, eu não consigo, inclusive, tornar útil aquilo que eu possuo para gerar os resultados que eu preciso. Então vamos lá. Eleanor Roosevelt, um ex-presidente dos Estados Unidos, ele disse o seguinte, certa feita: a filosofia de uma pessoa não é expressa por meio de palavras, é expressa pelas escolhas que ela faz. Modelamos a nossa vida e o nosso eu a longo prazo. Resumindo, você estabelecer as prioridades na sua vida não é algo que acontece rápido. É preciso trabalhar você, é preciso você se preparar de forma a entender as suas reais limitações. Então, não queira sair correndo fazer todos aqueles objetivos de uma forma única e rápida e querer resultados. Aliás, estamos vivendo no tempo da instantaneidade. Todos querem tudo a todo momento rápido. A gente quer investir R$10 e já quer tirar 20 no mesmo dia. Não é assim que funciona. E a gente sabe que não é assim. Você sabe que não é assim. Prioridades, então, são... Os casos de sucesso no mundo são frutos de iniciativas realizadas. Por quê? Porque prioridade é quando você decide de fato fazer o que disse que ia fazer. Agora, quando eu digo que eu quero fazer algo, mas eu não saio fazendo, é sinal que aquilo já não era prioridade. Simples assim. Então eu quero te desafiar a entender esta pequena lógica, que ela é fundamental para o restante do processo. E eu vou te ensinar através de uma ferramenta prática, que você definiu os objetivos e aí você começa a estabelecer de fato as prioridades. É um segundo filtro, é uma peneira para você saber por onde começar. Esta ferramenta ela vai definir aonde você vai investir sua energia, seu foco e principalmente quem vai ser o seu parceiro de jornada. Com base nisso, você estará a caminho do sucesso. Eu vou te ajudar. Pode ficar tranquilo, você vai conseguir estabelecer suas prioridades e os resultados na sua vida vão mudar. Te vejo na próxima aula.